Olá pessoal, estamos aqui para a nossa segunda parte do mapeamento do modelo de entidade relacional. Vamos acompanhar? Bom, só o nosso desenho básico para a gente poder ver aqui agora e vamos dar sequência. Nós vimos até a aula passada relacionamentos à entidade, da entidade para a relação e relacionamentos de 1 para 1. Agora nós iremos para o passo 2 ainda com relacionamentos, mas citando agora relacionamentos de 1 para muitos, onde eu tenho a regra para poder fazer isso também. No caso, nós temos a primeira alternativa, que é quando ambas as entidades têm participação opcional, ou seja, nenhuma das duas é obrigada a participar do relacionamento. Nem financeira é obrigada a financiar uma venda, nem venda tem que ser financiada por uma financeira. Nessa situação, nós temos o seguinte, é um relacionamento de 1 para N. A primeira regra do relacionamento de 1 para N é a chave primária da entidade do lado 1 vai transpor chave para a entidade do lado N. Tá? Essa é a regrinha básica para relacionamentos de 1 para muitos, de 1 para N. Então, a chave primária, o atributo identificador da entidade do lado 1, transpõe chave para a entidade do lado N. Só que existem algumas regras que vão acontecer conforme a cardinalidade mínima ou a totalidade. Tá? Nesse caso, nós estamos dizendo o seguinte, financeira não é obrigada a ter venda, venda não é obrigada a ter financeira. Sempre, como é de 1 para N, eu transponho a chave na alternativa 1. Vamos dar uma olhada no modelo relacional. A primeira parte, mapeia entidade e atributo, código financeiro e nome, venda, veio dados da venda, o ID e a venda. Tá? E nessa situação agora, nós temos atributos também no relacionamento. Tá? Qualquer relacionamento pode ter atributo. Como é que eu trato os atributos de um relacionamento? Eles acompanham a transposição da chave. Tá? Aonde for a chave estrangeira, os atributos acompanham ele. Então, se aqui taxa de juros e número de parcela vão acompanhar a transposição da chave, a chave veio do lado 1 para o lado N, então taxa de juros e número de parcelas vão para venda. Agora, um detalhe muito importante, ambas não são obrigadas a participar do relacionamento. Por isso, quando eu acompanhar esses atributos para venda, vocês vão ver aqui, código da financeira, chave transposta, chave estrangeira, taxa de juros e número de parcelas também vieram para venda. Só que, se você prestar atenção, ambos estão como opcional. Os três, na verdade, ambos não, os três estão como opcionais. Por quê? Eles não são obrigados a ser preenchidos. Nós temos que entender o seguinte, esses modelos que nós estamos fazendo vão virar tabelas. E as tabelas vão ter várias linhas. Então, na linha financeira, eu vou ter lá financeira 1, Itaú, financeira 2, Bradesco, financeira 3, Banco do Brasil, por aí vai, as financeiras. Quando eu for criar uma venda, que é onde eu vou fazer a venda, pode ser financiada ou não. Se essa venda não for financiada, eu vou colocar o ID da venda e a data da venda. Tá? Os atributos código financeiro, taxa de juros e número de parcelas vão ficar vazios, porque essa venda não foi financiada, foi uma venda à vista. Tá? Então, quando o relacionamento ocorre parcial dos dois lados, a transposição segue a mesma regra, do lado 1 para o lado N. No entanto, os atributos que estão sendo transpostos, assim como os dos relacionamentos que acompanham a chave estrangeira, eles não serão obrigatórios. Prosseguindo. A segunda alternativa, ainda para a mesma situação, tá, pessoal? Quando a gente tem relacionamentos de 1 para N, eu posso optar por transformar o relacionamento em uma relação auxiliar. Essa não é a regra mais comum, mas eu posso fazer isso, tá? Só que eu tenho que tomar alguns cuidados com a definição das chaves primárias, porque isso vai influenciar para que eu mantenha a integridade do que eu especifiquei no modelo conceitual. Nessa situação, nós temos aqui, então, primeira parte, mapeia as entidades. Financeira virou financeira, código financeiro e nome. Venda virou venda do mapeamento básico, viu lá? A entidade virou relação, atributos viraram colunas. Ok. Agora eu preciso representar o relacionamento do financeiro, do financio. Então, o financio agora virou uma relação, por isso é importante destacar, que eu acho que eu não falei isso antes, que cada relacionamento do seu MER, nós estamos fazendo MER simples só com um relacionamento, ele pode ter vários. Eles não devem repetir nome, tá? Isso é questão de prova, tá? Vou cobrar esse prova, então presta atenção. O nome de um relacionamento não deve se repetir dentro de um modelo relacional, tá? Por quê? Porque eles podem virar relações, podem virar tabelas. Então, nessa situação, quando é opcional dos dois lados, eu crio uma relação auxiliar. Por que nós estamos criando uma relação auxiliar nessa situação, gente? Para evitar colunas ficarem nulas. Tá? Isso não é uma boa prática no modelo relacional. O normal é que todas as colunas sejam obrigatórias. Quando eu deixo coluna opcional, eu estou abrindo margens para problemas futuros na análise desses dados.
Então, para evitar isso, nós criamos uma relação auxiliar que financiam, tá? Só porque ela tem que garantir as informações que nós fizemos. A regra básica diz o seguinte, que a chave primária do lado IN, ela será também a chave primária desse relacionamento. Então, a venda, o ID da venda virou chave primária no financiam e o lado 1, ele também transpõe chave para o relacionamento, para a relação auxiliar. Só que ela vem apenas como chave estrangeira. Tá? Por que isso? Para que esta venda não tenha duas financeiras. Nós estamos dizendo que uma financeira uma venda só vai estar associada a uma financeira. Tá? Por isso, somente o ID venda transformou em chave primária e o código da financeira veio apenas como chave estrangeira. Como o ID venda é chave primária, ele não pode se repetir. Não podendo se repetir, não será possível que uma venda tenha duas financeiras. Okay? A taxa de juros e número de parcelas que eram de relacionamento vão para a relação auxiliar criadas. Vejam que todos eles são obrigatórios. Portanto, somente vai ser criada uma linha financiam para aquelas vendas que foram financiadas. Dando sequência. Agora nós temos uma outra situação, que é quando eu tenho participação opcional de um lado e obrigatória do outro. Tá? Essa participação opcional obrigatória, em geral, ela ocorre do lado, a parte opcional ocorre do lado 1, ou seja, financeira não é obrigada a participar de uma venda parcelada. Agora, uma venda parcelada, obrigatoriamente, tem que ter uma financeira. Tá? Então, nessa situação, é o relacionamento de 1 para N clássico, onde eu tenho que pegar a chave primária da entidade do lado 1 e transformá-la em chave estrangeira do lado N. Tá? Então, vamos lá. Financeira virou uma relação normal e venda parcelada virou uma relação. Peguei o ID e a data, vieram parar aqui. E o código da financeira virou chave estrangeira. Tá vendo o losango vermelhinho indicando que ele é uma chave estrangeira. Tranquilo? Sequência. Agora nós temos outra situação, que são os relacionamentos de N para N. Relacionamentos de N para N não tem alternativas, é uma regra básica. Tá? Você não tem o que escolher, é sempre isso. Como é que funciona? Nós vamos mapear as entidades normalmente e o relacionamento ele vai obrigatoriamente virar uma relação auxiliar. Tá? Então, nessa situação, o cliente virou a relação cliente, produto, e o relacionamento compra virou uma entidade. Como é que eu componho a chave primária da entidade que foi gerada? Aqui nós vamos mais uma vez citar aquela palavra mágica lá que é semântica. Depende do significado. Acompanhe comigo. Se eu pegar aqui compra e não tivesse data como chave primária, olha o que aconteceria. Eu teria o código do cliente e o código do produto, ambos como chave primária, que essa é a regra básica do relacionamento de N para N é a chave primária de um lado vai virar chave primária no relacionamento, a chave primária do outro lado vai virar chave primária desse relacionamento. Essa é a regra básica, geral. Agora depois a gente faz a avaliação da semântica, do significado, da restrição que eu quero impor. Se eu deixasse aqui apenas o código do cliente e o código do produto como chave primária, este cliente não poderia comprar o mesmo produto nunca mais na minha empresa. Porque lembra qual que é a consequência da chave primária? Eu pego o código do cliente, pego o código do produto. Esses dois juntos nunca mais poderiam repetir. Então, eu não poderia vender o mesmo produto para o cliente novamente. Não teria como fazer essa venda. Para resolver essa situação, nós acrescentamos na compra o atributo data. E o atributo data faz parte da chave primária do relacionamento compra. Então, dessa forma, a compra ficou como chave primária data, código do cliente e código do produto, tornando possível que eu venda o mesmo produto para o mesmo cliente em uma data diferente. Ou seja, no mesmo dia eu não consigo vender o mesmo produto para o cliente, mas em outro dia é possível. Tá? E aqui no modelo nacional, no esquema nacional, mesma coisa de sempre. Continuando. Agora nós vamos tratar das entidades fracas. Nós vimos isso quando nós estávamos tratando do modelo de entidade de relacionamento. A entidade fraca ela tem uma característica diferente, lembra? O atributo determinante dela, a identificador dela, não é suficiente para identificar ela unicamente. Tá? Este exemplo, o apartamento, o número do apartamento aqui é 101, 102, 201, 301. Só porque eu tenho, neste modelo aqui, o objetivo de representar uma empresa que tem vários edifícios e cada edifício tem os seus apartamentos. Então, se num edifício tem o apartamento 101, em outro edifício também tem que ter o apartamento 101. Só que se somente o número é chave primária, não tem jeito de ter dois apartamentos 101. Para resolver isso,
e entendendo essa situação, nós identificamos que a entidade de apartamento é uma entidade fraca. O que quer dizer entidade fraca? Por si só, ela não existe. Ela não consegue se identificar. Ela depende de um relacionamento identificador, no mínimo um. Pode existir mais, mas no mínimo um. Então, como é que eu sei qual é o relacionamento identificador dessa entidade fraca? Essa linha mais densa aqui, mais grossa, ligando o relacionamento. Isso está indicando o seguinte, que a chave primária que está associada a este relacionamento, no caso do edifício, será transposta para o apartamento e ela irá compor a chave primária. Tá? Então, será uma chave primária obrigatoriamente composta. Tá? Então, tem aqui o edifício, código do edifício, nome do edifício, e o apartamento, no relacionamento de um para muitos, onde o edifício não é obrigado a ter apartamento, mas todo apartamento tem que estar no edifício. Tá? E repare na chave primária. É código do edifício e o número. Então, dessa forma, eu vou ter relação edifício 1, apartamento 101. Agora, eu posso ter o edifício 2, apartamento 101. As duas colunas não se repetiram. Então, é possível eu ter agora apartamento 101 no edifício 1 e apartamento 101 no edifício 2. Continuando. Nós vamos falar sobre autorrelacionamento. O autorrelacionamento é muito tranquilo de tratar. Por quê? Ele segue as mesmas regras que nós vimos anteriormente. Quando é um relacionamento de 1 para 1, eu sigo as regras de relacionamento de 1 para 1. De 1 para N, eu sigo as regras de 1 para N. Tá? E qual que é a diferença? A diferença é que eu não tenho duas relações, eu não tenho dois conjuntos. Eu tenho um único conjunto, mas eu tenho um relacionamento de um indivíduo com os demais indivíduos desse conjunto. Ok? Então, nesse exemplo aqui, nós temos um empregado, ele é supervisor de N empregados supervisionados. O empregado ele é supervisionado por um supervisor e, no mínimo, um supervisor. Ou seja, todo empregado tem supervisor, mas não é todo empregado que é supervisor. Tá vendo? Ele não supervisiona todos os empregados, pode não supervisionar nenhum. Okay? O que é isso aqui? É um relacionamento de um para muitos. Como é que eu trato um relacionamento de um para muitos quando é obrigatório de um lado e opcional do outro? Tá? A regra é chave primária de um lado, transpõe para o outro lado como chave estrangeira. A diferença é que está tudo numa mesma relação. Então, o que acontece? A matrícula ela foi transposta para a própria entidade. Nesse caso, em geral, a gente usa o papel que dá origem a essa chave estrangeira. Por exemplo, aqui o empregado, como ele é o lado 1, ele vai transpor chave para o lado N. Então, eu coloquei matrícula, papel, que é supervisor. Okay? Então, desta forma, eu consigo, na mesma relação, saber quem é supervisor de quem. Se eu deixar a coluna matrícula supervisor vazia, essa pessoa é supervisor. Se eu preencher ela, eu pego esse ID e descubro quem é o supervisor desse empregado. Ok? Continuando. E eu tenho agora também o autorrelacionamento de N para N. Qual é a regra básica de relacionamento de N para N? O relacionamento vira uma relação. Então, neste exemplo, nós temos o produto, ele é composto por outros produtos e um produto participa da composição de outro produto. Um exemplo disso aqui é sorvete napolitano. Tá? O sorvete napolitano ele é composto por sorvete de morango, de creme e de chocolate. Não é isso? Morango, creme e chocolate. Isso aí, eu acho que é isso mesmo. Então, eu faço a ligação deles por meio de uma relação auxiliar. Eu ponho aqui o código do produto. Qual que é o código do produto? Do código 1 do napolitano. E o código da composição vai ser 1 com o sorvete 2, que é o de morango, 1 com o 3, que é o de creme, 1 com o 4, que é o de chocolate. Então, eu tenho uma relação de composição de N para N. Mais uma vez, pessoal, é muito simples porque é a mesma ideia do relacionamento de 1 para N. Só que, em vez de ter duas relações, eu tenho uma só participando do relacionamento. Joia. Dando sequência. Nós vamos ver agora, então, a situação de entidades associativas, ou também em algumas literaturas chamadas de entidades uma agregação. Nesse exemplo aqui eu tenho uma entidade associativa entre aluno e disciplina. Por quê? A partir do momento que o aluno se matricula em uma disciplina, ele pode ter notas. Tá? Diferente do relacionamento ternário. Quando a gente vai do relacionamento ternário, ou seja, num relacionamento normal, todas as entidades que estão ligadas aos relacionamentos devem participar do relacionamento para que ele exista. Numa agregação ou numa entidade associativa, a entidade associativa existe primeiro, posteriormente eu posso relacioná-la com outro. Então, um aluno com uma disciplina, esse conjunto, que é o relacionamento, que é um conjunto de matrícula, ele pode tirar notas.
Ok? Então, como é que eu mapeio uma entidade associativa? Primeiro, esquece quem está associado com ela e olha só ela com as entidades que estão participando. Isso aqui é um relacionamento de que forma? De muitos para muitos. Olha aqui, de muitos para muitos e de muitos para muitos aqui. Então, o que você faz? Trata ele normal, relacionamento de muitos para muitos. Então, eu vou transformar aluno em uma entidade, em uma relação, disciplina em uma relação. E matrícula é o quê? É uma entidade associativa, é um relacionamento. Trata como relacionamento, de muitos para muitos, vira uma relação. Como é que eu trato a questão da chave? Conforme a semântica. Regra básica, chave primária de um lado vira chave primária aqui também como estrangeira, chave primária do outro lado vira chave primária também conforme a semântica. Neste caso, também foi colocada a data, apesar dela não estar apresentando aqui como chave primária, foi colocado como chave primária também. Por quê? Porque senão o aluno não poderia fazer matrícula na mesma disciplina 2 vezes, caso ele reprovasse. Okay? Então, por isso foi acrescentado aqui. Isso é natural de ocorrer entre o MER e o MR. Quando você olha para a semântica e olha para o significado, é necessário fazer refinamentos no MR. Okay? E como é que funciona depois o relacionamento da entidade associativa com a próxima entidade? Do mesmo jeito que uma entidade comum. Eu chamei isso aqui de entidade associativa. Primeiro era um relacionamento, transformei em entidade associativa. Então, tratei o relacionamento como relacionamento. Agora que ela virou uma relação auxiliar, eu relaciono essa relação auxiliar com quem está relacionado com ela. Então, eu vou olhar aqui, matrícula com nota. Qual é a cardinalidade? É um relacionamento de 1 para muitos. O que eu faço no relacionamento de 1 para muitos? Chave primária do lado 1 vira chave estrangeira do lado N. Então, olha aqui, a chave primária agora é uma chave composta por data da matrícula, CPF e ID disciplina. Então, as três têm que ser transpostas para nota. Aí eu tenho lá CPF, ID disciplina, e faltou aqui, tem um bugzinho aqui, faltou o que aqui? As três são chave primária, então as três têm que vir para cá como chave primária. Faltou o data da matrícula como chave primária aqui também, tá? Então tem que fazer essa aqui, eu tenho que fazer correção, isso realmente está errado para vocês verem depois. Porque a transposição de chave é feita pela chave primária. As três chaves primárias fazem parte, as três vêm para cá como chave estrangeira, tá? Não são três chaves estrangeiras, cuidado com isso, tá? Ele é uma chave estrangeira e essa chave estrangeira é composta por 3 colunas. Ok? Continuando. E como é que eu faço com relacionamentos que têm grau maior do que 2? Muito simples também. Você vai pegar esse relacionamento de grau maior do que 2 e vai transformá-lo em vários relacionamentos de grau 2. Ok? Então, aqui, nesse caso, cidade, distribuição e produto, eu estou dizendo que uma cidade em um produto pode ter um distribuidor. Como é que eu faço isso aqui? Transformo ele em três relacionamentos binários. Cidades para distribuidor de 1 para muitos, produto com distribuidor de 1 para muitos, distribuidor com distribuição de 1 para muitos. Certo? O que acontece? Isso aqui, se tiver 4 entidades, vai ser a mesma coisa. Em resumo, você vai transpor a chave primária das entidades que participam para a relação auxiliar que foi gerada. Vamos ver o exemplo. Tá? Aqui nós temos aquele mesmo modelo que estava lá atrás, cidade, produto, distribuidor. Só mudei a organização para poder caber no slide para a gente. Eu tenho que transformar isso aqui num modelo relacional. Como eu tenho aqui dentro desse ternário muitos para muitos, regra básica de muitos para muitos, vira uma relação. Então, a distribuição vai virar uma relação. E o que vai compor essa relação nova? Primeiro, pegue todas as chaves primárias das entidades que participam do relacionamento e transponha para essa relação. Tá? Daqui a pouco a gente define se é chave primária ou não. Então, eu pego aqui, o código da cidade veio, o código do produto veio, o código do distribuidor também veio. Espera aí, professor, mas por que o código do distribuidor só está como chave estrangeira? Aqui é a parte importante, gente. Quando a gente vai fazer um relacionamento ternário, eu tenho que olhar a chave primária conforme a restrição que eu coloquei aqui nesse relacionamento. Aqui eu estou dizendo que é um relacionamento ternário, mas esse relacionamento ternário em geral, ou ternário até com mais graus, é um relacionamento com duas entidades, primeiro de muitos para muitos, e uma terceira entra intrometida no meio do caminho. Como é que funciona então? Uma cidade pode ter distribuição de vários produtos nela. Um produto pode ser distribuído para várias cidades. Como é que entra o distribuidor nesse relacionamento? Lembre que o relacionamento é um conjunto de relações. Então, eu vou pegar uma cidade, vou pegar um distribuidor. Esses dois juntos, quantos distribuidores podem participar dele? Veja bem, aqui nós estamos colocando uma regra, que é do modelo descritivo do mundo real,
que diz que uma cidade tem um produto, que tem um produto, somente um distribuidor pode fazer isso. Veja bem, então, cidade e produto não pode ter duas cidades no mesmo produto, tá? Da mesma cidade com produtos diferentes, com um distribuidor diferente. Então, pega uma cidade, pega um produtor. Esses dois juntos, com quantas entidades ele pode participar do distribuidor? Somente um. Então, isso vai definir a chave primária dessa relação auxiliar, tá? Só ficou o código de cidade e código de produto. Por quê? Numa cidade do mesmo produto, não pode ter dois distribuidores. Então, se eu não coloco o código distribuidor como chave primária, quer dizer que esses dois não podem se repetir. Não podendo se repetir, não tem como ter dois distribuidores para esse mesmo produto de cidade. Ok? Continuando. E a situação agora que é o último passo, o passo 3, que é o mapeamento da generalização e especialização. Esse tem algumas alternativas a ser feitas. São todas simples também, não precisa ficar preocupado. Primeiro, vamos lá. Eu tenho a situação de filme, DVD e Blu-ray, que ele é uma especialização parcial. Lembra o que quer dizer isso? Parcial quer dizer que filme não é obrigado a ser DVD e nem Blu-ray, pode ser só filme. Okay? E aqui eu tenho outra situação de pessoa. Eu coloquei esses dois exemplos porque são distintos. Primeiro, o filme, ele pode ser vários DVDs, okay? Do mesmo DVD, porque na locadora um filme pode ter vários DVDs do mesmo filme. E a mesma coisa com o Blu-ray. Já que nessa outra aqui, uma pessoa não pode ser vários funcionários. Uma pessoa só pode ser um funcionário. A mesma coisa que o proprietário, tá? E aqui os dois estão dizendo que ele é disjunto. O que quer dizer disjunto numa especialização? Que a pessoa ou ela é funcionário ou ela é proprietário. Não pode ser os dois ao mesmo tempo. No caso do filme, o filme pode ter DVD e pode ter um Blu-ray na locadora. Então, aqui eu não preciso especificar, ele é sobreposto, ok? Superposto. Então, ele é superposto. Como é que eu mapeio a situação? A primeira delas é a mais simples. O que eu faço? Junto tudo numa entidade só, tá? Junto a entidade genérica com as entidades especializadas numa relação só, tá? Só porque tem uma regrinha para esses casos. Quando eu juntar tudo, depende. Ela é superposta ou é disjunta essa especialização. Se ela é superposta, eu vou ter que ter na relação resultante dois atributos ou mais conforme as entidades aqui de baixo. Olha aqui, eu tenho DVD e tenho Blu-ray. Por quê? Se este filme for um Blu-ray, eu vou colocar true aqui. Se ele também for DVD, eu vou colocar true no DVD. Okay? Só porque os dois atributos, DVD, idioma e Blu-ray, eles devem ser opcionais. Porque veja, não é parcial. Se é parcial, posso ter filme que não é DVD e nem é Blu-ray. Se ele não é nenhum dos dois, ele não vai ter nem idioma, nem vai saber se ele é 3D. Por isso os atributos ficam como opcionais. Já no caso da especialização de pessoa para funcionário, ele só pode ser um dos dois. Então, em vez de ter dois atributos, um para funcionário e um para proprietário, eu tenho um chamado de tipo. E esse tipo tem uma validação, tem uma integridade aqui, ó, tem um domínio. Ele só pode ser funcionário ou proprietário. Tá? Ele tem que ser um dos dois, funcionário ou é proprietário. Desse jeito aqui eu garanto o disjunto, que como não tem como eu colocar os dois como funcionário e como proprietário ao mesmo tempo aqui nesse atributo, ele só vai ser um ou vai ser o outro, garantindo o disjunto. Então essa é a primeira alternativa para a implementação da generalização para o modelo nacional. A segunda, que basicamente perde toda a característica de uma especialização, é você pegar os atributos da entidade genérica e transpô-los para fazer uma entidade só da entidade especializada. Tá? Uma relação para cada entidade especializada. Então eu não crio uma relação para filme, eu vou criar uma relação para DVD e uma para Blu-ray. Os atributos que estavam em filme eu vou copiá-los para DVD e os atributos que estavam em filme eu vou copiar para Blu-ray. Então nós ficamos aqui o DVD, ó, ID DVD, o nome do DVD, tá vendo que essa informação veio para cá. E a mesma coisa com o Blu-ray, tem o ID do Blu-ray, o nome e o 3D. Ou seja, eu não fiz uso da especialização, apenas peguei a especialização e transformei em uma relação só. A mesma coisa vale aqui para pessoa. Tá? Só que na pessoa, nós vamos, em vez de ter o ID DVD e um ID Blu-ray, nós vamos ter ID pessoa e ID pessoa. Tá? É o mesmo número, porque ou ele é funcionário ou ele é proprietário. Então eu consigo fazer restrições no banco para que ele não seja só um ou só o outro. Para que não tenha possibilidade de ser os dois ao mesmo tempo. Porque lembra que nós falamos que é disjunto? Se é disjunta, ou é um ou é outro.
Ao fazer esse mesmo ID, eu consigo verificar se já existe. Se já existir um proprietário, eu não posso para o funcionário. E a mesma coisa ao contrário. Continuando. E nós temos a alternativa 3, que é quando a melhor situação, que é a situação ideal quando vocês pensam o seu modelo conceitual com especialização, que é a criação de 3 relações, uma para a genérica e uma para cada especializada. Tá? E como é que eu faço esse outro mapeamento? A gente faz com o mapeamento como se fosse de 1 para N, ou seja, a chave primária do filme vai ser transposta para DVD, a chave primária de pessoa vai ser transposta para funcionário. Só que tem alguns detalhes que a gente tem que tomar cuidado. Quando o filme pode ter vários DVDs, aqui vários Blu-rays, essa especialização ela vai ter que ter uma chave primária para DVD e uma para o Blu-ray composta com a de filme. Olha como é que ficou aqui, ó. ID DVD e ID filme. Por quê? Para que ele possa ter vários DVDs para o mesmo filme. Já na pessoa, nesse caso aqui que é uma disjunta, e uma pessoa só pode ser um funcionário ou um proprietário, nós vamos ter o próprio ID da pessoa como ID do funcionário. Se vocês estão ligados, vocês vão perceber que isso aqui é como se fosse um relacionamento de 1 para 1. Ok? Aqui é como se fosse de 1 para muitos, aqui é como se fosse de 1 para 1. Continuando. Nós estamos chegando ao fim dessa aula, foi um pouquinho mais longa. Nós finalizamos os conteúdos de mapeamento de MR para MR. E na próxima aula a gente vai ver uma parte legal, que é a parte de normalização, que é poder deixar o banco mais robusto, e SQL. Nós vamos ter uma breve noção de SQL para poder fechar o nosso curso de banco de dados. Então, por hoje é só. Aguardo vocês na próxima videoaula. Até mais!